A intenção é que no futuro próximo possamos acabar com a clientela do SEJA, que essas salas possam ser aos poucos incorporadas às EMEIs. Essas são palavras do prefeito, na ocasião, Tugan Jerame, que entregava mais um dos 10 polos construídos para abrigar os alunos da Divisão de Educação de Jovens e Adultos da cidade de Bauru. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Essa história começa como uma construção, sim, de prédios, mas muito mais que isso, a construção de uma política pública. Quando da entrega da maioria dos polos, no ano de 2007, existiam unidades do SEJAS em 44 bairros da cidade. Existiam 69 salas de aula, nas quais 1.500 alunos aprendiam as primeiras letras, sob a responsabilidade de 70 professores. Eram cedidas, por exemplo, salas de aula da educação infantil, que à noite não funcionavam, com cadeiras para crianças de 3, 4, 5 anos, né? Mesinhas também de acordo, baixas, pequenas, e era nesse tipo de mobiliário que os adultos e os idosos tinham que se acomodar para assistir aula. Imagine uma pessoa que já tem idade, já não tem todas as condições físicas adequadas. Imagine aquele trabalhador que fez um serviço pesado o dia todo, ele ter esse tipo de acomodação para estudar. Isso nos sensibilizou bastante e aí decidimos construir, e assim aconteceu, 10 polos de alfabetização de adultos aqui no município de Bauru. Foi feito todo um estudo em que locais esses polos seriam construídos, no sentido de haver espaço para absorver demanda nas mais diferentes regiões de Bauru. As principais dificuldades antes da construção dos polos eram os locais, nem sempre apropriados. Por exemplo, eu cheguei a dar aulas nos fundos de uma usina de asfalto, nos fundos de uma igreja. E a merenda também eu tinha que buscar no departamento da merenda escolar, mensalmente. Quantas vezes eu incrementei essa merenda? Fazia um patezinho de sardinha, uma torta, bolo. Quando as salas eram em prédios públicos, a merendeira preparava a merenda, mas eu que esquentava e servia para os alunos. Em 2025, os números do SEJA são outros, mas o resgate à cidadania resiste e permanece. Os alunos do SEJA de Bauru, assim como todo o sistema municipal de ensino, contam com uma educação especial criada em 26 de dezembro de 2005, para atender todos os alunos e garantir uma educação de fato inclusiva, através de salas de recursos multifuncionais. No entanto, mais do que um atendimento especializado, o que os alunos ganham de fato é uma postura de acolhimento enquanto política pública. Quando eu vim para cá, no começo deu uma estranhada na quantidade de barulho, né? Lá, infantil, barulho todo momento e aqui o silêncio, mas muito rápido se apaixona pelo SEJA, né? Cada um tem uma história linda e vai compartilhando com a gente. Com o Adriano não é diferente também. E o que mais? Ajuda eu, Noemi. E eu acho que os alunos se afeiçoaram muito rápido pelo Fabrício, porque o Fabrício ele é muito participativo. Então, ele não é aquele que se resume só ao trabalho de cuidador, ele participa de tudo. E aí ele ajuda a todos. Então, eles aprenderam a amar
né? E não existe educação se não tiver afeto, né? Então, eles aprenderam a amar ele participa de todos os nossos trabalhos. Eu fico emocionada de falar, porque na educação a gente sabe o quanto é importante ter parcerias. Outro tijolo nessa construção de uma educação inclusiva para jovens e adultos é o currículo. Porque quando eu converso com um aluno do ensino fundamental regular, por exemplo, se eu falo sobre matemática financeira, economia doméstica, talvez para ele seja algo muito inicial. Mas para um adulto de 40, 50, 60 anos, é parte da vida dele. Quando você chega falando, olha, o café subiu. Ô professor, fui lá comprar o pacote de café, estava 30 e tantos reais. Aí você tem abertura para desenvolver conhecimentos matemáticos, português nem se fala, questões políticas, economia, né? Por que esse café subiu? O que aconteceu? E aí você entra até em geografia, né? Quer dizer, eu tive uma seca. Tive um problema de seca no Brasil, não choveu como deveria. O que isso influencia no preço do café? Olha a riqueza. Talvez um plano de aula de 50 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas que o professor pensa 50 minutos, mas aí rende, sei lá, uma semana de aula. Isso é muito, muito importante. Isso é muito rico. Nós temos o currículo, né, que norteia a educação, né, de jovens e adultos. E é importante, né, seguir esse currículo, porque ele norteia o nosso trabalho, dá uma direção, né, no caso do meu trabalho. Então, eu procuro trabalhar em cima do currículo, atendendo a necessidade de cada aluno. Visto que é uma sala multisseriada, então cada aluno está em uma fase, né? Não é fácil esse trabalho, porque às vezes você está trabalhando com o que está no início da alfabetização e o outro já está ali no 5º ano, ele já sabe ler, ele já está ali aprendendo o ponto de interrogação, né, exclamação, e aí você tem que estar numa sala ali sempre entre esses 2, 3, 4, 5 mundos. Mas a gente sempre tem que nortear o nosso trabalho para que atinja a necessidade de cada aluno. A partir de fevereiro de 2020, mais uma conquista para os estudantes do Centro de Educação de Jovens e Adultos. A partir de agora, eles passam a ter transporte gratuito de casa até os polos e dos polos até a sua residência. O ônibus pega nós lá na porta, deixa na porta, entendeu? Então, isso é muito bom, viu? Muito bom mesmo. O transporte ajudou muito. O transporte, eles chegam às 6h30 à noite, tá? Aí eles têm um pouquinho de conversação, a gente de aula, vê o tema principal que a gente vai trabalhar em sala de aula, aí tem uma paradinha para merenda, depois a gente continua com esse ensino-aprendizagem. Mas sempre trabalhando com a tematização da convivência deles do dia a dia. Difícil imaginar uma educação inclusiva, educação de qualidade para todos, sem investir em formação continuada para os profissionais que atuam nas escolas. Os professores do SEJA têm reuniões semanais de estudo e planejamento, além dos cursos semestrais oferecidos por um programa de formação da Secretaria Municipal de Educação de Bauru, iniciado ainda nos anos 2000 e em funcionamento até os dias de hoje. Em 2022 eu fui convidada para fazer parte do departamento pedagógico, que é o departamento responsável pela formação de professores. Nós não tínhamos um representante nosso dentro da Secretaria da Educação na parte do pedagógico. Isso era algo que nos faltava e a gente conseguiu, né, foi uma conquista ter alguém lá dentro para pensar as formações de professores, pensar os caminhos na parte pedagógica. Então, desde 2022 eu estou no departamento fazendo essa ponte entre a escola e o departamento pedagógico e a Secretaria da Educação. Atualmente nós temos, o SEJA funciona em 7 polos educacionais, né? Mais esse que é a sede administrativa. Temos em torno de, nesse semestre, uns 323 alunos matriculados. E tem polo que funciona de manhã, tarde e noite. Temos 2 polos que funcionam o dia inteiro, né? Que é o Petrópolis e o Redentor. E os demais funcionam só à noite. E o polo Edson tem aula à tarde e aula à noite também. Já dizia a escritora Cora Coralina, a vida é feita de escolhas. Se você não escolher, já escolheu. Por que então uma política pública de qualidade resiste há quase 40 anos como o SEJA em Bauru? Existem algumas hipóteses, algumas respostas.
Oxalá que venham outras políticas públicas de qualidade como o SEJA de Bauru.